Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre a súmula 277 do TST, que trata sobre o acordo coletivo. Doutor Rodrigo, quando foi publicada a súmula 277, os empresários reclamaram. Falaram, não, está complicando, está engessando a negociação, nós não vamos conseguir, a partir desse momento, estabelecer novos acordos. Eles reclamaram dizendo que há uma certa interferência excessiva do próprio judiciário nessa negociação. O senhor acredita nisso? Não. O que acontecia é que, como eu disse antes, o empresariado estava, antes dessa alteração da súmula, em muito boa sombra, porque a eles cabia apenas verificar se convinha ou não a negociação coletiva e, na maior parte das vezes, como a negociação coletiva estabelece direitos aos empregados superiores ao que diz a lei, que a lei traz direitos mínimos, né? Era muito fácil, bastava a recusa à negociação e todos os direitos previstos nas convenções anteriores, acordos ou convenções anteriores, se perdiam. De tal forma que, evidentemente, que sair dessa situação para caminhar para outra em que eles são constrangidos, digamos assim, à negociação coletiva sob pena de as normas anteriores coletivas seguirem vigentes, é claro que isso significa exigir deles, no mínimo, a disposição à negociação coletiva, né? É de se compreender, por outro lado, uma eventual queixa no sentido de que os empresários, nas negociações coletivas que estão por serem tabuladas, já iniciem essa negociação numa condição, comparativamente à anterior, um pouco desvantajosa, obviamente, por já saberem que, se não for, que na pior das hipóteses para os empregados, os direitos conquistados anteriormente provavelmente se manterão. Dificilmente o sindicato de empregados negociará nova condição coletiva, nova cláusula de ajuste coletivo em condição inferior à que antes fora ajustada. E por parte do empresário, pode ser que eles também tenham uma dificuldade maior ou não queiram conceder novos benefícios, mesmo que tenham condições, que naquele momento econômico eles tenham condições de conceder novos benefícios, justamente porque essa adesão, essa concessão, ela pode se prolongar ao longo do tempo e pode ser que pegue um momento também econômico que a empresa não consiga arcar com aquelas vantagens concedidas anteriormente. Isso pode acontecer? Isso pode eventualmente acontecer, é uma faca de dois gumes nesse exato sentido. Mas isso se soluciona, evidentemente, pelas marchas e contramarchas decorrentes da natural negociação coletiva. Se exige também do sindicato de empregados uma participação mais ativa, mais condutora dessas negociações. Não se pode também imaginar que o sindicato de empregados fique inerte, tendo em vista que tem asseguradas aquelas condições anteriormente já conquistadas, né? Isso é natural desse processo que foi instaurado a partir de agora. Você acredita que a solicitação, a demanda para o judiciário interferir numa possível negociação entre categorias possa aumentar, já que o empresariado provavelmente ele vai querer mais a interferência do judiciário por não querer conceder novos benefícios aos empregados? Olha, eu acho improvável, para ser muito franco, primeiro porque pela disposição expressa do 114, parágrafo 2º da Constituição, que tornou o poder normativo da Justiça do Trabalho muito restrito, né? Sendo necessário que ambas as categorias envolvidas na negociação se disponham a se valer da decisão judicial em substituição à própria negociação coletiva. Do ponto de vista estrito dos empresários, eu acredito que eles próprios tenham mais confiança na sua própria representação sindical do que no que vier a ser decidido pela Justiça do Trabalho, que é sempre algo imprevisível, né? De tal forma que eu não creio, muito pelo contrário, eu acho que tudo caminha para que o poder normativo da Justiça do Trabalho seja exercido em cada vez menor quantidade, até num futuro a médio e longo prazo, caminhando para a sua extinção, privilegiando a negociação coletiva, que é justamente o norte que a Constituição indicou e que o TST tem privilegiado. No ano passado, o TST reviu
e editou várias súmulas, entre elas justamente a súmula 277. Nós podemos dizer que essa foi a mais importante no sentido de alcance entre as súmulas publicadas no ano passado? Bom, a maior parte das súmulas que sofreu a modificação na sua redação dizem respeito a direito individual do trabalho, né? Que tem sua importância evidente, né? Essa súmula 277 já apanha institutos próprios do direito coletivo do trabalho, ou seja, de representação de empregados e empregadores. A sua disposição vai envolver um contingente uma quantidade de situações muito maiores do que cada uma das outras súmulas e OJs modificadas individualmente consideradas, né? Sob esse aspecto, sim, o impacto vai ser muito maior. Possivelmente pode-se considerar essa a que vai ter mais relevância, a depender dos desdobramentos do que a gente está conversando aqui, né? Mas, em princípio, acho que é uma afirmação bem razoável se dizer que essa foi a mais importante. Outros países também adotam a ultratividade ao estabelecer esses acordos coletivos? Bom, existem tipos variados de ultratividade, né? Ultratividade significa a permanência de vigência da norma para além do seu prazo fixo de validade temporal. Só que existe a ultratividade incondicionada, a significar que aqueles direitos previstos na norma coletiva se incorporam ao contrato de trabalho dos empregados definitivamente, não podendo ser modificado por norma coletiva posterior. Essa é utilizada em vários países, inclusive daqui da América do Sul, Uruguai, Argentina, México, né, Venezuela, etc. Mas não é o nosso caso. Aqui se adotou a teoria da ultratividade condicionada ou relativa, ou seja, aquela que nós viemos falando, segundo a qual as disposições coletivas aderem ao contrato de trabalho, mas sujeita à revogação por norma coletiva posterior. Isso existe em vários países também, especialmente países europeus, Portugal, Espanha, França, Itália. Na Itália por decisão jurisprudencial, mas em todos esses países por expressa disposição legal. De tal forma que, pelo menos em princípio, o Brasil caminha para se alinhar a países que têm a legislação trabalhista mais avançada. O que não havia era o que a gente estava antes, que a gente tinha antes. O TST, então, se inspirou desse entendimento já dos outros países para também buscar a regulação dos acordos coletivos aqui no Brasil? Um dos fundamentos foi esse. O artigo 8º da CLT faz referência ao direito comparado como meio de interpretação da norma e de preenchimento de suas lacunas, né? Em alguns dos poucos julgados da SDC que originaram, ao fim e ao cabo, essa mudança da súmula 277, se fez referência a esse aspecto, sim. O que não havia, na verdade, em outros países, considerado direito comparado, o que não havia era um sistema igual ao nosso, em que o período havia a duração da norma coletiva limitada à vigência da norma, temporal da norma, e depois um vácuo completo normativo posterior. Isso só havia aqui. Essa mudança do TST, como eu disse antes, alinha o nosso direito ao que há, pelo menos por hora, de mais moderno no cenário internacional sobre essa matéria. Certo. Eu conversei com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, que é titular da VT de Jataí. Doutor Rodrigo, muito obrigada pelas suas explicações aqui sobre a súmula 277 do TST. Eu que te agradeço, mestre. Obrigado. Ora, esse fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você sabe, mais informações sobre o TRT de Goiás, você acompanha no Twitter e no Facebook.